Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos 7º anos, eu sou a professora Veridiana Albuquerque e vamos para mais uma aula de educação ambiental. Antes de começarmos o tema da aula de hoje, vamos realizar a correção de algumas questões que foram postadas relacionadas ao tema da aula passada. A primeira questão diz: o que é mega biodiversidade? Então, a gente pode citar que corresponde a uma imensa riqueza de biodiversidade. A segunda questão fala: o Brasil é um país privilegiado em biodiversidade apenas na Amazônia. Já foram catalogados quais tipos de animais? Então, 428 mamíferos, 1.622 aves, 467 de répteis e 516 anfíbios. Aqui é o gabarito para que vocês possam corrigir as outras questões que foram postadas para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem importante quando a gente pensa no meio ambiente, que é a importância e a necessidade da preservação da biodiversidade. Sabemos que vivemos em uma época que tudo acontece de maneira muito acelerada, então a gente corre muito no nosso dia a dia e sem nem perceber o quanto a gente está agindo dessa forma acelerada. Então, quando a gente fala sobre a deterioração causada em relação ao meio ambiente, tudo isso é decorrente de inúmeras intervenções causadas pelos seres humanos. E muitas vezes, devido ao dia a dia corrido, a gente nem percebe que a gente está causando tanto mal ao meio em que a gente vive, que a gente necessita para sobreviver. Quando a gente fala sobre a biodiversidade, ela é uma preocupação crescente na comunidade até internacional. Então, a gente já percebe que a biodiversidade ela está sendo uma preocupação tanto nacional quanto internacional. Então, tá sendo vista com outros olhares, tá? A perda de diferentes espécies de animais, de plantas, de micro-organismos vem sendo acelerada. Então, a gente observa que muitas espécies estão em processo de extinção. E isso está ocorrendo de forma muito intensa, fazendo com que a biodiversidade tenda a diminuir. Quando a gente fala da vida em si, dos seres vivos, a gente sabe que para ter vida na Terra, a gente depende totalmente da natureza. Os seres humanos, eles precisam da diversidade biológica para alguns serviços importantes. Por exemplo, na sua alimentação, nos recursos hídricos e em outros vários fatores que permitem, assim, a sobrevivência dos seres humanos. A natureza, a gente sabe que também é uma fonte de oportunidades econômicas, porque é da natureza que retiramos os recursos necessários para realizar várias ações. Quando a gente fala sobre a proteção da biodiversidade, ela interessa a todos, pois quando ocorre a perda da biodiversidade, a gente observa que ocorre extinções de espécies, a perda da diversidade genética, a propagação global de plantas e animais comuns, maiores mudanças no modo de funcionamento dos ecossistemas, os quais vão fornecer serviços que são essenciais à nossa vida, como a formação de produtos farmacêuticos, de alimentos, da madeira, da purificação do ar e da água. Então, é a partir da biodiversidade que a gente consegue fabricar, vamos dizer assim, vários itens importantíssimos para a gente, para a nossa vida em si. E com a diminuição da biodiversidade, a gente percebe a dificuldade na produção desses itens. A humanidade, ela própria parte da biodiversidade e a nossa existência seria impossível sem ela. Então, se não tem biodiversidade, a gente não vai ter animais, a gente não vai ter plantas, a gente não vai ter micro-organismos e a gente passa a não conseguir existir como humanos em si. A biodiversidade, ela é fundamental para os serviços ecossistêmicos,
ou seja, para aqueles serviços que a natureza fornece. Então, a biodiversidade, ela permite que ocorra uma regulação do clima, que o clima fique ameno, regulação da água e do ar, tá? Permite também a fertilização dos solos, a produção dos alimentos que a gente utiliza diariamente, a formação de combustíveis, de fibras e de muitos medicamentos. A biodiversidade ela é essencial para manter a viabilidade da agricultura e das pescas. Além disso, é a base de muitos processos industriais e da produção de novos medicamentos. Então, quando a gente fala do nosso país, o Brasil é considerado um dos países com maior biodiversidade. Isso é algo bom, porque facilita as pesquisas. Então, por exemplo, se eu tenho uma diversidade imensa de plantas, eu vou ter uma facilidade maior de realizar pesquisas e assim chegar a alguma substância que possa ser utilizada para formar algum medicamento. Quando a gente fala da perda da biodiversidade, o número de espécies de animais, de plantas, de micro-organismos está em rápida aceleração. Então, está diminuindo muito o número dessas espécies. A gente percebe que a perda da biodiversidade está afetando diretamente os ecossistemas, tá? E isso gera problemas gravíssimos, tá? Então a gente vai perceber que quanto mais a biodiversidade vai sendo diminuída, tá? Que a gente vai perdendo a biodiversidade, a gente vai perceber que as coisas vão ficar mais difíceis para a gente. Então, os alimentos vão se tornar mais caros, os medicamentos a gente não vai encontrar com tanta facilidade. Então, tem toda uma problemática quando a gente visualiza aí a perda da biodiversidade. Até a próxima aula.